Então, sejam bem-vindos para o nosso encontro. É um prazer receber todos aqui, podermos estudar algum tema, geralmente bíblico, ou algum tema sacramental, ou um tema de relevância que a igreja esteja vivenciando, e aí nós vamos estar estudando juntos aqui. Hoje o tema que vamos estar conversando é o tema do sacramento do batismo. É um tema muito interessante. Por que ele é interessante? Porque é um tema que vai fazer com que nós retomemos a nossa caminhada de cristãos e cristãs, retomemos a nossa identidade com Cristo, e é preciso conhecer um pouco mais o que é o sacramento, esse sacramento. Muitas vezes utilizado como algo mágico, algo que é utilizado simplesmente para poder cumprir um rito, uma obrigação, e não é isso. O sacramento não é isso, e o sacramento do batismo, que é a porta de todos, é o pórtico, né? A porta de entrada para todos os demais sacramentos, ele é de extrema importância, de grande relevância, o conhecimento verdadeiro, que é esse sacramento, e não ficar relativizando algo tão sério, e, ao mesmo tempo, criando uma teologia pessoal, somente aquilo que eu quero que seja o sacramento do batismo, ou seja, batizar para que a pessoa deixe de ser custosa, batizar para que a pessoa deixe de ser... tenha pesadelos, e essas coisas da crença popular que vai se aglomerando em relação ao sacramento, né, de modo geral, e especificamente hoje o tema sacramento do batismo. Bom, a primeira consideração a ser feita é que o sacramento do batismo é o sacramento portal de entrada para todos os demais sacramentos. Ele é o pórtico da vida no Espírito, é a porta que abre para se ter acesso a todos os outros sacramentos da Igreja. E, portanto, ele tem alguns frutos que são próprios do sacramento, e seria interessante que essa aula pudesse ser estudada com a pastoral do batismo, mesmo quem não faz parte da pastoral do batismo, todo cristão deveria conhecer bastante sobre esse sacramento, até para poder viver melhor a grandeza desse sacramento, viver e se tornar realmente, ter uma intimidade maior com o próprio Cristo. Esse sacramento ele vai nos libertar do pecado, vai nos regenerar como filhos e filhas de Deus, vai nos tornar membros de Cristo e somos automaticamente incorporados à igreja. Portanto, o sacramento do batismo, ele não pode ser visto, o batismo de Jesus Cristo, que é diferente do batismo de João Batista. O batismo de Jesus Cristo, ele não é tão simplesmente um sacramento de entrada numa igreja. Ele não é um rito de passagem tão simplesmente. Ele tem outros efeitos importantes. O sacramento do batismo não é todas as vezes que eu mudo de igreja, eu busco um rito de ingresso na igreja pelo batismo. O batismo é um sacramento que não é repetido, no caso da Igreja Católica, é recebido uma única vez e é por toda a vida. Nem a mancha do pecado, seja qual for, é capaz de apagar a marca indelével do sacramento do batismo. A graça é tão grande, é tão profunda, que mesmo uma pessoa renunciando à sua própria fé, ela não apaga a marca que recebeu no sacramento do batismo. Mesmo a pessoa dizendo, olha, eu não creio mais em Deus, eu não tenho opção
de ser católico, cristão ou qualquer coisa do gênero, que isso vai fazer com que a pessoa retire dela a marca principal, que é a marca desse pertencimento, essa marca indelével que é dada pelo batismo. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: o batismo ele tem digamos assim, 5 frutos, que é importante todos nós, já no início da conversa, entendermos quais são eles, né? Primeiro, o batismo vai nos libertar do pecado. Quando eu digo libertar do pecado, não significa que o batizado não se tornará ainda um pecador. A questão da libertação do pecado significa que ele não é mais escravo do pecado, ele não se torna mais escravo do pecado. Essa história de que a carne é fraca é porque o espírito é fraco. Então, quando nós nos tornamos batizados, nós não somos mais escravos do pecado. Dizer, olha, eu carrego esse jugo, eu sou assim porque eu sou escravo do pecado. Você permite que você fique realmente nesse estado, contudo, você não pode dizer que você não tem opção. O pecado, ele te escraviza, mas o batismo te dá uma opção de uma vida nova. Por isso que ela nos regenera como filhos e filhas de Deus. Na teologia é utilizada essa palavra regenerar. No antigo catecismo, na cultura popular, as pessoas diziam que quando ela era batizada, ela se tornava filho e filha de Deus. Na verdade, não é assim. É como se antes você não fosse filho e apenas depois do batismo você vai ser filho. Ela é uma regeneração. Ela vai te retirar da marca do pecado, da condição tão simplesmente de pecador, e te dá uma nova condição de vida. Vai regenerar essa imagem do filho. Uma imagem bonita que podemos utilizar, não trata, obviamente, dessa questão do batismo, mas trata dessa regeneração da filiação, é a passagem de Lucas 15, 11, 32, que fala sobre o filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso. Aquele filho que vai embora, ele não deixou de ser filho, mas ele rompeu com o filho, ele rompe. O filho rompe com o pai, na verdade, não o pai que rompe com o filho. O filho rompe com o pai. E quando ele volta, o pai o regenera. Ele chega até, inclusive, dizer: esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e agora reviveu. Há uma regeneração. E o pai toma algumas atitudes de regeneração desse filho que é acolhido na casa do pai. Primeiro, a atitude de trazer roupas novas, dignidade, traz a dignidade de filho. Ele estava maltrapilho, a roupa sempre representa a dignidade. Tirar a roupa de Jesus era tirar toda a sua dignidade. Então, trazer roupas novas, colocar o anel no dedo, significa o pertencimento. Você é meu filho. Você pertence à minha casa. Você tem uma origem, né? Você é nosso. E depois calçar as sandálias, trazer sandálias para que você não se sinta escravo mais. Você não é escravo. Era o símbolo da escravidão, a permanência de ficar descalço. Então, aquele filho é regenerado, você não é mais escravo, você é filho, você tem pertencimento e você tem dignidade. E, como fruto de tudo isso, o pai manda matar o novilho cevado, o novilho gordo, para dizer, tudo isso, essa regeneração do estado de filho, ela é automaticamente dada em um rito solene, um rito de festa. Eu gosto muito de pegar
essa imagem da regeneração de filho com o encontro do Pai misericordioso com aquele filho que esbanjou todos os seus bens. Então, o batismo ele vai fazer exatamente isso, ele vai regenerar esse estado, né, de filho de Deus e de filha de Deus. Ele vai nos acolher, ele vai nos dar o anel do pertencimento, nos dar uma sandália para sairmos do estado de escravidão, vai nos dar uma roupa da dignidade e vai, de forma solene, matar o novilho cevado. Por isso que até se recomenda que na noite de sábado santo, na missa da vigília pascal, é que seja feito os batizados, pelo menos os batismos de pessoas adultas, seja feito nesse dia, visto que é um dia muito significativo e que poderíamos pegar bastante essa analogia com essa regeneração do estado de filho de Lucas capítulo 15. Outro fruto é que o batismo vai nos tornar membros de Cristo. Estamos lendo ultimamente, sobretudo essa semana, o capítulo 15 de João. Capítulo 15, versículo de 1 a 8, fala que Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O ramo que não estiver ligado a Jesus Cristo, a videira, é morto. E o ramo que estiver ligado e não produzir frutos, automaticamente ele diz que o Pai o cortará, porque o Pai é o agricultor. Então, quando nós somos batizados, nós nos ligamos a esta videira verdadeira. Nós não nos batizamos à toa, por nós mesmos, batizamos para ter um pertencimento, e nós pertencemos a Cristo, nos ligamos diretamente a Cristo. Outra coisa, somos incorporados à igreja, então somos incorporados a uma comunidade de fé. Nós não somos batizados para sermos sozinhos e solitários. Não podemos batizar simplesmente para voltar para casa e permanecer no estado da individualidade, do individualismo, da vivência da fé, apenas você e Deus. Mas o batismo, ele te insere numa comunidade cristã. Ele te busca para a vivência desta comunidade cristã. É por isso que nós somos incorporados à igreja. Nós somos católicos, no caso nosso especificamente católico. A pessoa, a partir do momento que ele é batizado, ou ela é batizada, ela também é incorporada à igreja. E aí ela pode dizer com todo o direito que ela é católica. E aí, por fim, o batismo também nos ajuda a participar da missão de Cristo e da igreja. Automaticamente, quando nós somos batizados, nós devemos assumir a identidade de Cristo e a missão de Cristo. A missão de santificar, a missão de cuidar, a missão de amar, também da igreja, que é a missão que deve cumprir a missão de Jesus Cristo. A palavra batismo vem do grego, né, baptizen, né, que significa mergulhar, imergir, que aí foi sendo desenvolvido ao longo da teologia, significa ser sepultado. Por isso que na oração, quando nós abençoamos a água, para que a pessoa seja batizada, e nós lá no finalzinho fazemos uma prece para que esse vosso filho ou esses vossos filhos morram em Cristo e ressuscite com ele para a vida eterna. Então, o batismo ele faz com que a pessoa renasça. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos. É exatamente aquilo. Todo aquele que não nascer de novo não terá parte com Jesus Cristo. Esse nascimento se faz necessário para a própria salvação. Ela se torna uma nova criatura, como diz na
segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, também Gálatas 6, versículo 15, nós nos tornamos uma nova criatura. Obrigado, viu, Denise, Ganga, que está participando conosco também. Um grande abraço lá da cidade de Unai. Deus abençoe, sempre participando conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Ainda falando sobre o batismo, tem a teologia do batismo, que está no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Nós o chamamos de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo que existe de mais precioso. É dom porque é conferido àqueles que nada trazem. Então, a pessoa, não importa o estado, a condição que a pessoa se encontra, ela não precisa fazer nenhuma barganha com Deus, nenhuma troca com Deus. Por isso que o batismo, ele é dom, ele é dado. E também ele é dado, inclusive, aos culpados, aos errados, aos pecadores, é dado a todos. Ele é chamado de graça exatamente por isso, porque ele vai trazer essa grande bonança de Deus, essa grande bondade de Deus, independente da bondade daquele que vai receber, que é aquele que está pronto para receber o sacramento. Ele é batismo porque todo pecado ele é sepultado na água. Por isso que ele é baptizem, né? Mergulhado e ressurge uma nova criatura. Ele é chamado de unção porque ele é sagrado. Por isso que o padre, quando passa, o bispo, o diácono, passa a unção na fronte, na testa da criança, ele fala uma palavra, uma frase, na verdade, muito bonita, que às vezes a gente nem percebe, né? Fala o nome da criança para que você se torne membro do povo de Deus, sacerdote, profeta e rei. Então, você é ungido para fazer parte desse povo, que é sacerdote, que é profeta e que é rei. Então, é esse povo que nós pertencemos. Não é o sacerdócio ministerial que eu tenho, é o sacerdócio comum. Mas fazemos parte do povo régio, sacerdote, profeta, a missão de todo batizado, e fazemos parte dessa comunidade régia. E a palavra unção vem aí, nós nos tornamos cristãos, porque a palavra Cristo significa ungido. Cristo não é sobrenome, é função, é estado. Jesus não chamava Jesus Cristo, ele só chamava Jesus. Mas ele era Jesus, o Cristo, o ungido, tá certo? Então, ficou como João Batista. Batista não é sobrenome. É porque ele era um dos que compunha o movimento dos batistas, que batizava na época. Então, ficou João Batista, nós até assim o chamamos, João Batista, mas Jesus não chama Jesus Cristo, ele só chama Jesus. Este é o nome dele. Mas Cristo significa ungido, ou seja, cada pessoa que é batizada, automaticamente ela se torna Cristo, um outro Cristo. Por isso, daí a palavra ungida, né? É muito interessante essa ideia. No batismo, todos nós somos iluminados, porque é uma luz resplandecente, é o que nós cantamos no Exulte, quando entra-se com o Círio Pascal na igreja, apagada no dia de Sábado Santo. Nós nos tornamos uma luz resplandecente. É uma veste porque nós cobrimos toda a nossa vergonha, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, as nossas indignidades.
Ninguém é batizado porque é digno, somos batizados porque precisamos. E por isso que o batismo até recomenda, mas não é obrigatório, obviamente, e não se deve dar mais atenção aos ritos do que o próprio sacramento. É apenas uma recomendação da roupa, da veste branca, e até nos lembra aquela visão de João no livro de Apocalipse. Vejo uma multidão com vestes brancas, que alvejaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então, é apenas a criança pode estar com qualquer roupa, ela pode ser batizada, até porque não se trata da roupa física, mas é muito significativo que a criança, e é muito comum encontrarmos na igreja crianças que estejam realmente vestidas de roupinhas brancas para receber o sacramento. Mas é lembrando que o batismo, ela nos traz essa veste de Cristo, cobre a nossa vergonha. Por isso que eu trouxe a ideia de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32, do filho pródigo. Por isso que é dada aquela roupa nova para aquele filho, porque ela nos regenera na condição de filhos e filhas de Deus. É um banho, o batismo é um banho, porque lava, todo ser humano lava por fora, lava por dentro. Aquela água, que é uma água tão simples, uma água de beber, uma água de refrescar, uma água de lavar, ela não é só isso, tem a capacidade de ajudar, fazer com que a pessoa entenda que, a partir daquele gesto, ela é banhada por dentro, ela se torna uma nova criatura, mais uma vez, eu repetindo. E é também um selo, o batismo é um selo, porque nos guarda, nos marca com o senhorio do próprio Deus. Então, vocês podem ver que o batismo é uma coisa bastante séria, não dá para brincar de batizar, de apenas pedir o sacramento sem nenhum comprometimento com a identidade de Cristo, a identidade da igreja, caminhar solitário, não assumir a missão da igreja, a missão de Jesus Cristo, não querer ser libertado do pecado, não dá. É preciso que aquele que recebe, e no caso de criança, nós vamos falar sobre isso, é importante que tenha pais e padrinhos que possam assumir com a criança, ou até mesmo pela criança, essas responsabilidades, já que nós não somos batizados apenas na fé do pai, dos pais e dos padrinhos. A criança é batizada também na fé da comunidade, tá certo? Bom, primeiro eu queria comentar que essa ideia do batismo, existem prefigurações desse batismo na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. E uma das imagens mais bonitas, que também é retomada pela primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, é exatamente a imagem da Arca de Noé. Apenas 8 pessoas foram salvas. A salvação, primeiro foi feito o convite para todos, mas nem todos entraram na barca. Mas aqueles que entraram foram salvos, porque Deus, né? O Deus quis assim, não é que Deus escolheu algumas pessoas, deu oportunidade, Noé fez o convite, chamou o povo, mas o povo pouca importância deu às palavras de Noé. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade, né? Fizesse nascer a santidade. É exatamente a teologia principal que nós podemos retomar aí do Antigo Testamento. Existem muitas outras passagens que podem nos fazer compreender o batismo. Antes de falar sobre o batismo cristão, esse batismo que é anunciado por Jesus Cristo, eu gostaria só de lembrar rapidamente
a diferença entre o batismo de Jesus Cristo e o batismo de João Batista. Tá? Bom, o batismo de João Batista, ele poderia ser reintegrado. O que significa isso? Significa que uma pessoa podia receber mais de uma vez o batismo. Aquele batismo de João Batista tinha em vista a conversão, a mudança de vida. Então, quando João Batista mergulhava a pessoa no Rio Jordão, quando ele saía dali, era para lembrar, olha, todos os seus pecados foram sepultados nessa água, foram apagados aqui nessa água. Então, a partir do momento que você sair desta água, você se torna automaticamente uma vida, se torna uma pessoa nova, tem que viver de uma forma adequada, uma forma nova também. Então, João Batista pregava de forma dura a conversão dos pecados. Por isso que este batismo podia ser dado apenas a adultos. Apenas a adultos, aqueles pecadores públicos, ali junto à beira do Rio Jordão, iam prostitutas, os publicanos, que eram os pecadores públicos, iam muitas pessoas curiosas também, mas iam pessoas que estavam em estado de pecado e que tinham arrependimento pelos atos. Daí, João Batista fazia, então, aquele rito e a pessoa mudava de vida. E o batismo de Cristo, padre, é um batismo que não apaga pecado? Não, ele apaga sim. Ele continua com a ideia, só que ele amplia. O próprio Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, não terás parte comigo. Então, ele é um batismo diferente. O próprio João Batista diz, olha, eu vos batizo com água, mas virá alguém muito mais forte do que eu, que não sou capaz nem de desamarrar a sandália de seus pés, que vos batizará com o Espírito. Então, João Batista mesmo já estava anunciando um outro batismo, uma outra modalidade de batismo mais profunda do que aquela que ele fazia, que era só de conversão. Essa é de regeneração. O batismo de Jesus Cristo é um batismo de pertencimento, é um batismo de regeneração, é um batismo de nos tornar novas criaturas. Então, daí a gente já começa a entender que o batismo de Cristo não é o mesmo batismo de João Batista. Contudo, este batismo de João Batista engloba o batismo de João Batista e ultrapassa. Ele pega o batismo de João Batista e ultrapassa esse batismo, tá ok? Ultrapassa em que sentido? A mesma ideia de conversão, de sepultar o pecado, o batismo de Jesus também tem. Só que ele santifica, ele tem, através do batismo, a igreja exerce a missão, o munus de santificar, de regenerar, de incorporar a Jesus Cristo, de ser ungido pelo próprio Jesus, tá certo? Então, esse batismo, ele, depois vocês podem pegar, ele está, assim, totalmente referendado como um batismo pós-ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos pegar, por exemplo, Mateus 28, versículos 19 a 20, quando Jesus, após a sua ressurreição, confere aos apóstolos esta missão. Ele diz assim, olha, ide, pois, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Bacana isso, né? Então, olha, após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos discípulos, Mateus 28, 19 a 20, ele dá essa missão, e depois fazer que todas as nações se tornem discípulos. Se nós pegarmos, de fato, a própria palavra de Deus,
nós vamos ver que lá no início do início do ministério de Jesus, no capítulo 3 de João, ele já falava desse batismo, mas essa instituição, ela é feita na ressurreição de Jesus. E aí, se nós pegarmos a palavra por palavra, nós vamos ver a profundidade desse batismo. Ide, é uma missão que a igreja exerce. Vá e faça isso. Fazei que todas as nações se tornem discípulos. Não sou batizado para cumprir um preceito, porque todo mundo tem que ser batizado, simplesmente. Eu sou batizado para me tornar discípulo de Jesus Cristo. Eu quero me tornar membro de Jesus Cristo, membro desta videira verdadeira. Eu quero me incorporar à igreja. Eu assumo a missão de Jesus Cristo e assumo também a missão da igreja. Este é o mandamento de Jesus, ser discípulo. E aí vem, como que isso vai acontecer? Como que a pessoa vai se tornar, por exemplo, discípulo de Jesus? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É assim, esta é a fórmula que Jesus indica. Não posso batizar em nome do Senhor Jesus, eu não posso batizar em nome do Espírito Santo, eu não posso batizar em nome do Pai, tão somente. Aqui está a fórmula que a igreja também tem que repetir. Nós, quando batizamos, e temos que até ter cuidado com a partícula E. Eu batizo fulano de tal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É assim que nós devemos batizar. Na história da igreja, o batismo, esse ide, batizai, né, e depois batizar todos, ele não foi assim desde o início da igreja, batizar crianças. Esse batismo de criança, ele vai sendo incorporado na igreja lá no segundo século. Ela começa no segundo século, não é assim. Jesus morreu, daí em diante é possível que tenha sido batizada a família inteira, como está no livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro batizou uma grande multidão, mas parece que não estava incorporado a um programa de ação desde o início da igreja, quer dizer, vamos trazer crianças. Inicialmente, a regra era batizar aqueles que aceitassem Jesus Cristo, aqueles que aceitassem a igreja, tá certo? Então, o batismo ele era feito apenas para adultos. Casos aconteciam de batizar crianças, mas não era a regra. Batizava a casa inteira. Então, obviamente, devia ter criança e ali batizava. Mas, inicialmente, batizava-se apenas os adultos. Aí você me pergunta, por que essa mudança? Por que essa mudança do início do primeiro século não ter essa regra do batismo de criança e apenas de adulto, e já no segundo século começa a vir o batismo de adultos? É muito simples, é muito simples. No início, a pessoa precisava de manifestar a sua vontade de aderir a Jesus Cristo e aderir à igreja. Então, a pregação, a própria pregação de Pedro, era uma pregação de arrependimento dos pecados, mudança de vida, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo, como está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Então, há um chamamento primeiro para o arrependimento. Só que com o passar do tempo, imagina, já tinha o seio cristão, a casa já tinha
o pai que era batizado, a mãe que era batizado. Então, a criança já começou a se entender que ali já tinha um ambiente favorável e propício para se entregar o batismo a uma criança, porque ali aquela criança estava amparada pelos pais. Ali tinha um seio cristão. Então, obviamente, mantinha a ideia do arrependimento, mas o mais importante era que aquela criança já estivesse inserida numa igreja doméstica. Por isso, começaram a se ter muitos cristãos, e não havia cristãos, não era comum haver cristãos que usavam o nome de ser cristão simplesmente pela boca. Quando a pessoa professava a fé, ele corria, inclusive, risco de vida. Então, quando ele dizia que era cristão, ele era cristão de verdade. Ele assumia o compromisso. Então, por isso que se dava o batismo depois, já no segundo século, e isso vai se tornar muito mais forte no quarto século, né? Depois da suposta conversão de Constantino, é que isso vai se tornar muito mais evidente. Contudo, já no segundo século, já era muito comum. Atos, capítulo 16, 31 a 33, traz um detalhe muito interessante, o batismo ligado à fé. Atos, capítulo 16, versículo 31 a 33, não só a conversão, mas ligado também ao elemento fé. Então, diz assim, crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Quem fala isso? São Paulo que fala isso, né? Ele fala isso ao seu carcereiro de Filipos. E o relato prossegue. E, imediatamente, o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Atos, capítulo 16, 31 a 32. Tem uma outra passagem também que vale a pena a gente pegar para entender esse elemento. Romanos, capítulo 6, 3 e 4, diz assim: batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O batismo, minha gente, eu até chego a dizer isso sem peso de consciência. Eu acho que há uma vulgarização muito grande do batismo e de outros sacramentos também, por parte de muitos cristãos. Querem batizar, mas não querem se regenerar, querem batizar, mas não querem assumir a participação da igreja, batiza e desaparece. E aí acaba tendo a ideia de que igreja é número e não é qualidade. Igreja pode ser número também, mas sem perder a qualidade de forma alguma. O batismo é, sim, um sacramento de grande importância, e não se poderia... a igreja, é bom ressaltar que, no caso da Igreja Católica, a Igreja Católica não pode negar o batismo para ninguém, tá ok? É bom lembrar isso, a igreja não pode negar batismo a ninguém. Aí você deve estar falando assim, então teve um problema aí que o padre disse que não batizaria. Cuidado, uma coisa é negar o batismo, outra coisa é dizer se as condições ainda não estão adequadas. O padre, o diácono, o bispo, ele não pode dizer assim, o teu filho eu não batizo. Ele pode dizer que nestas condições é preciso ainda que elas sejam adequadas, que haja uma garantia, o mínimo possível, desta aceitação, dessa regeneração, dessa filiação, dessa adesão ao próprio Jesus Cristo e à própria comunidade cristã. Então, quando não se tem,
o padre, o diácono, o bispo, ele pode dizer que as condições não estão adequadas e que elas precisam se adequar. É claro que não estou falando de uma mera burocratização, mas uma relativização do batismo. Isso me incomoda muito, muito, muito mesmo. Ver pessoas que querem batizar a qualquer custo e desaparecem. E daí a pouquinho batiza outra vez em outra igreja, e depois batiza em outra igreja, e batiza em outra igreja. E não quer se filiar realmente a ter uma aderência à igreja. É importante lembrar que todas as igrejas que estão filiadas ao CONIC, ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, por exemplo, se uma pessoa vem de uma dessas igrejas, vou dar exemplo da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja luterana, da igreja anglicana, da igreja ortodoxa, estou dando exemplo de alguma das igrejas do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Não sei se vocês sabem, a Igreja Católica não batiza de novo. Ela faz apenas o rito de iniciação à vida cristã católica e um rito de acolhida na igreja. Ela não batiza, porque entende-se que lá ela foi batizada. Apenas a igreja pede um comprovante, um batistério, um comprovante, uma certidão de que ela foi batizada nessa igreja e que utilizou-se o rito que está no capítulo 28 de Mateus. Batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá ok? Então, a Igreja Católica leva muito a sério isso, desse batismo não ser reiterado e não batizar mais uma vez. Tá certo? Bom, o batismo faz parte da iniciação cristã, dos sacramentos da iniciação cristã. Quais são eles? Batismo, a Eucaristia e a Crisma, que lá mais atrás, antigamente, recebia-se tudo no mesmo ato. A criança ela era batizada, o adulto, ela recebia a Eucaristia e automaticamente ela era crismada. Na igreja oriental, ainda se usa, é comum este rito. Na Igreja Católica, deixamos este rito para ser unificado apenas quando batiza-se adultos. Quando nós batizamos adultos, aí sim o padre não precisa, ele apenas comunica o bispo, mas ele é o ministro do sacramento. Ele mesmo pode batizar, ele mesmo faz a Eucaristia, ministra a Eucaristia para aquela pessoa, para o adulto, e, ao mesmo tempo, o próprio padre pode crismar, no caso, o adulto, tá certo? Mas, para se ter a iniciação à vida cristã, no caso de crianças, é necessário algumas coisas que deveriam acontecer. Por exemplo, esta iniciação à vida cristã não é só receber o sacramento. Tem alguns elementos que fazem parte da iniciação à vida cristã. Eu não sou iniciado à vida cristã porque eu fui batizado, recebi a Eucaristia e fui crismado. Primeiro, eu sou iniciado na vida cristã quando eu recepciono o anúncio da palavra de Deus. Quando eu acolho o evangelho, né? Quando eu busco uma conversão, quando eu professo a fé, aí sim recebo o batismo, eu recebo a efusão do Espírito Santo e tenho acesso à comunhão eucarística. Ou seja, resumindo, eu não sou iniciado porque eu fui na igreja e o padre colocou água na minha cabeça, disse as palavras corretas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e automaticamente impôs a mão sobre a pessoa e recebeu
a crisma, recebeu a unção e automaticamente também ele recebeu, teve acesso à Eucaristia, então ele já fez o rito de iniciação à vida, à iniciação cristã. Não, não, não. Antes disso, ele precisa de ter o anúncio da palavra, ele precisa ter o acolhimento do evangelho, ele precisa se comprometer com uma conversão, um processo que é continuado. A conversão, nós vamos caminhar com ela, com esse projeto, a vida inteira, convertendo, mas eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que professar a fé. No caso de criança, os pais e os padrinhos devem professar a fé. E aí é lamentável, eu sou de família evangélica, meus pais são evangélicos, tenho irmãos pastores. Jamais, eu sou extremamente a favor do ecumenismo, do respeito àqueles que professam a fé. E se você que está assistindo é de outra denominação religiosa, não entenda isso, que eu estou indo contra ao que vocês pregam, ao que outras igrejas pregam. Mas eu sou sacerdote da Igreja Católica e eu estou pregando a doutrina católica. Nesse sentido, eu estou pregando a doutrina católica. Então, é preciso que até entenda, se você é evangélico, não devia ser padrinho, nem querer ser padrinho, no caso de uma criança na Igreja Católica. Se você não professa a fé católica, como é que você quer ser padrinho? Não é? Isso não é ser anti-ecumenismo, né? Eu sou contrário ao ecumenismo. Não é isso, não se trata disso. Mas sim, trata-se de um comprometimento. Eu tenho que professar a fé, eu tenho que ter uma vivência. Nós temos que, a pessoa que vai ser padrinho, ele tem que professar a fé, porque senão, como que a criança não professa? Então, os pais, os padrinhos devem professar. Os padrinhos são os embaixadores da igreja, aqueles que vão representar a igreja. E, comumente, eu vejo pessoas de outras denominações religiosas que acolho com muito carinho, mas se me chamasse para, por exemplo, ser padrinho, se tivesse padrinho na igreja evangélica, eu diria que eu não tenho condições de aceitar. Eu não professo a doutrina daquela igreja. Então, por isso que eu diria claramente que eu não posso, né? Eu quero que outra pessoa, que se tiver uma iniciação à vida cristã naquela igreja, que seja um outro daquela igreja a fazer isso, né? E o problema é que nós mesmos, católicos, vamos fazendo os ajeitamentos, vamos ajeitando aí para que batiza, mente para o padre, mente para o diácono. Agora eu estou vendo que o meu grande amigo Joaquim está aí, eu estou vendo o rostinho dele aí, estou vendo que ele está aí, o diácono Joaquim, um grande irmão. Eu não tinha visto ainda. Obrigado, Joaquim, pela sua presença. No final, eu vou abrir e você pode também trazer a sua experiência. É um prazer ter você aqui na nossa discussão de toda sexta-feira. Nós estamos aqui, quando possível, pode nos ajudar. Então, voltando ao assunto, o batismo não deve ser... Então, são os elementos que nós sugerimos que devem estar presentes naquele momento de receber. E aí, lembrando... um grande personagem que eu admiro muito, mas muito mesmo, e tenho falado, do Padre Alfonso Pastore. Na época do Padre Alfonso Pastore, não tinha pastoral do batismo. Inicialmente não tinha. A pessoa tinha que ingressar na comunidade, o conselho tinha que falar se essa pessoa tinha comprometimento com a igreja. Aí, olha que interessante, não, era diferente. Aquela questão hoje do curso do batismo, né? A pessoa vai e faz o curso, mas também não compromete. Na época do Padre Alfonso, não tinha curso, inicialmente não tinha. A pessoa participava, o conselho dizia que aquela pessoa era realmente participante da comunidade e apresentava, e o padre batizava. Era interessante essa metodologia. Infelizmente, se a gente deixar, muitas comunidades agitamento, porque é filho do fulano, é sobrinho de Beltrano, é neto de ciclano, nem participa e a gente vai fazendo os ajeitamentos. Esses ajeitamentos, nós estamos pagando um preço muito caro,
com esses ajeitamentos. Ajeitamentos de batizar aquele que não quer se comprometer de forma alguma com o sacramento, né? No início da história da igreja, o período, às vezes a gente reclama, porque tem curso do batismo, e o curso do batismo é chato, tem que fazer, só vale 1 ano. Primeiro, que eu sou adepto a não ter curso de batismo. O meu sonho de padre é que não houvesse mais sonho, é que a própria família falasse isso. Olha, eu e a minha casa, como Josué, servimos o Senhor. Eu e minha casa queremos apresentar o nosso filho, né, para ser batizado, porque nós somos os catequistas, nós já o levamos à participação da igreja, nós já ensinamos a doutrina da fé. Esta é a igreja que eu ainda sonho ver. Eu sonho muito com isso, dos pais apresentarem os filhos. Os padrinhos são pessoas que estão comprometidas com a vivência do evangelho, com a participação da palavra, da missa, da palavra de Deus e tudo mais. Então, tem pessoas que acham que o curso de meio-dia, seja um curso tão dificultoso, tem muita gente que acaba não participando, porque é muito chato, que a igreja está muito burocrática. Olha, só para vocês saberem, sabe como é que era o catecumenato no início da igreja? Era em torno de 3 anos. 3 anos de acompanhamento, de vivência. 3 anos a pessoa, que eram os catecúmenos, eles tinham que estar inseridos na comunidade, eles eram catequizados, conheciam a doutrina, eles se comprometiam, aí depois eles recebiam o rito de iluminação, aí eles poderiam, à medida do tempo, participando das celebrações, e posteriormente é que eles eram batizados. Então, imagina um curso de 3 anos, antigamente, aí você deve estar pensando assim, se for assim, a igreja não vai ter mais ninguém. E nossa igreja, nós estamos perdendo pessoas que estão fazendo a igreja o que bem quer. Batiza e vai embora. E depois nós não temos mais aquela experiência da vivência cristã. Então, de fato, muito preocupante, pelo menos para mim. Agora, hoje, tudo bem, hoje estamos em outra época, em outro momento. O que eu sugiro? Aqui na nossa paróquia, nós vamos incorporar isso. Nós indicamos 4 candidatos ao diaconato, um deles vai assumir essa pastoral pós-batismal. Ver se nós conseguimos acompanhar essas crianças. Todos eles vão fazer um rodízio, a cada ano um vai ficar na pastoral pós-batismal, que seria o catecumenato pós-batismal. Acompanhar aquele que foi batizado, acompanhar, ver se os padrinhos estão realmente assumindo, os pais estão, que pode ser colaborado, mas não transferindo essa responsabilidade para a igreja, né? Essa responsabilidade tem que ser dada aos pais e aos padrinhos que assumiram isso. Então, nós precisamos de restaurar realmente esse sacramento de tão relevância para a vivência cristã. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a mistagogia. Quais são os elementos que compõem a celebração do batismo? Rapidamente. Primeiro, ele começa com o sinal da cruz, é o sinal do pertencimento, quando o padre fala o nome da criança, o diácono, o bispo, o ministro, né, que tem leigos também que podem fazer, eu vou falar também que leigos podem fazer, até não católicos podem batizar excepcionalmente, mas pode batizar. Mas eu estou falando da mistagogia, de como acontece a celebração dentro do rito católico. Então, o diácono, o padre, o bispo, o papa, o ministro do batismo, ele começa fazendo o sinal, né? Sinal da cruz na cabecinha da criança. Logo no início da celebração, que é assinalar com a marca de Cristo.
a marca de Cristo. E, ao mesmo tempo, o pertencimento, ele já é a marca do pertencimento a Cristo e à igreja. Eu acrescento isso pedindo que os padrinhos, os pais, os avós, também façam o sinal da cruz na criança, mas é coisa minha, não necessariamente tem que acontecer. Eu faço o sinal e peço que outros façam também, sobretudo os pais e padrinhos, para que eles se comprometam a marcar essa criança também com o sinal de Cristo. Depois acontece o anúncio da palavra, o que antes acontecia durante 3 anos. 3 anos a pessoa, ele recepcionava a palavra de Deus, era ali anunciada toda a palavra de Deus, para que ele pudesse ser catequizado, conhecer a doutrina. Depois nós temos o óleo dos catecúmenos, e é interessante todos saberem que a partir do momento em que a pessoa recebe o óleo dos catecúmenos, se ela vier a morrer, naquele momento, por exemplo, você passou o óleo do catecúmeno, que passa no peitinho da criança, ou do adulto também, né? Passa aqui em cima. Passando aqui, se caso essa pessoa vir a morrer imediatamente, é como se batizada fosse. Olha a importância. E esse óleo, ele representa exatamente que você não é mais escravo do pecado. Na Roma antiga, nos gladiadores, eles tinham um gesto muito interessante. Colocavam homens para brigar. E aí o que acontecia? O mais forte dominava o mais fraco. Então, se o mais forte segurasse o mais forte segurasse o mais fraco, automaticamente o mais fraco estava enrolado, né? Estava morto. E aí praticamente acabava a briga. Então, o que eles faziam? Davam um banho de óleo, tirava a roupa, ficava com o mínimo de roupa possível, e dava um banho de óleo naquela pessoa, e aí, o que acontece? Quando o mais forte pegava o mais fraco, o que acontecia? Escorregava. Então, o óleo dos catecúmenos, a criança e o adulto recebem 2 óleos, o primeiro dos catecúmenos, representa isso. Olha, eu não vou dizer para você que o pecado realmente não seja forte, que o pecado realmente busca nos escravizar, que muitas vezes o pecado é muito mais forte do que eu, né? Que eu sou extremamente fraco. Contudo, o Senhor me deu a graça de sempre poder escorregar, de eu não ser nunca mais escravo do pecado. É isso que significa a unção dos catecúmenos. Você pode dizer até que a carne é fraca, mas se o teu espírito for fortalecido, você não pode mais usar a desculpa de que eu estou assim porque eu sou fraco mesmo. Não, olha, você não é mais escravo. Você pode escorregar sim. Depois nós temos a água do batismo, a água batismal, que é consagrada. Pode batizar sem a água estar abençoada? Pode. A matéria mesmo é a água, então não precisa estar batizada. Mas, obviamente, nós abençoamos e consagramos aquela água, que vai ser uma água de renascimento, que não vai ser uma água só de bebida e nem de lavagem, mas uma água de purificação, uma água de vida nova, tá certo? Depois vem a essência, é quando o padre, o diácono, o bispo, traz a criança até perto de si, ou na pia batismal, ou improvisa-se uma bacia, e o padre fala o nome da criança, o padre, o diácono, o bispo, o ministro, fala o nome da criança e diz, olha, por exemplo, João, Pedro, Paulo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode ser feito por infusão, né? Ou pode ser feito por imersão, não tem problema. Se a igreja, na própria igreja católica, no rito católico, eu posso batizar a pessoa mergulhando, a pessoa 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, nas nossas igrejas, nós não temos
esse local, para isso, o número de pessoas que são batizadas. Então, a igreja, no rito romano, adotou derramar a água 3 vezes na cabecinha da criança ou do adulto, que seja, dizendo exatamente isso. Tá? Esta é a essência. Tem gente que fala assim, nossa, o padre esqueceu de fazer o sinal da cruz, meu filho não foi batizado. Olha, gente, o que não pode esquecer, o diácono, o padre, o bispo, é exatamente essa parte. Derramar na cabeça da pessoa, do batizado, a água e falar isso. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a matéria e a forma. É isso que não pode faltar de forma alguma. Como no casamento, eu já ouvi dizer, o padre, o celebrante, o diácono, né, o assistente, esqueceu das alianças, então não fui casado. Não. A essência é eu te recebo como minha esposa, te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. O outro também faz esse comprometimento, automaticamente estão casados. Então, existe o rito, a parte essencial, e as outras partes que compõem, que a gente chama de mistagogia, são as partes que compõem o sacramento. Depois que faz isso, acontece então a unção com o santo crisma. Na igreja oriental, aí já era crismado. Na igreja, no rito romano, nós fazemos 2 unções, agora, e vamos fazer uma outra unção com o óleo do crisma no dia da crisma, dela também. E nesse momento, para que você se torne membro do povo de Deus, sacerdote, profeta e rei. Você se torna um Cristo, um ungido. E ele é um óleo cheiroso, gente, é gostoso, você vai transmitir esse odor. Esse óleo, ele é utilizado no batismo, ele é utilizado na crisma e ele é utilizado na ordenação, quando se passa nas mãos do sacerdote. As mãos, né, são todas, vou dizer até a palavra mais chula, mas acho bonita, lambuzada, né? Minhas mãos mesmo foram lambuzadas, né? Com esse óleo do crisma, depois foi amarrada, e depois que tem outra, a mistagogia da ordenação, que vamos estudar sobre isso. Mas depois tem as vestes brancas, que eu já falei o que significa, que é essa dignidade nova, essa regeneração do estado de filhos, por isso essa veste branca, né? Quem pode receber o batismo? Somente é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada. Se houver dúvida, já aconteceu, já fiz batizado assim, a gente muda a fórmula. Somente aquela pessoa não pode ter procuração. Quer dizer, Joãozinho, vai lá receber o batismo por mim. Não tem como. Somente é capaz de receber o batismo toda pessoa não batizada e somente ela. Somente ela pode receber esse sacramento, tá ok? Não existe procuração. Aí você coloca a mão no queixo, como eu estou fazendo, e fala assim, mas existe algum sacramento por procuração? Eu posso ter algum sacramento que outra pessoa recebe por mim? Será que existe, pessoal? Algum sacramento que pode ser recebido por procuração? Sim, o matrimônio, né? O único que pode ser recebido por procuração. É possível, vamos estudar isso lá na época do casamento. Tem que ser, é claro, autorizado pelo bispo, mas imagina uma pessoa que no dia do casamento foi presa. Então, e ele não quer cancelar o casamento. Então, pede-se autorização ao bispo, e aí pode, por exemplo, um irmão receber a esposa. Ele não pode consumar o casamento, obviamente, mas ele pode acolher, né? Eu, em nome de fulano de tal, te recebo por sua esposa, que promete ser fiel, amar e respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. Então, eu poderia ser procurador, que exige uma autorização do bispo, não é simplesmente o padre que pode autorizar, e são para situações específicas, né?
Bom, eu já falei um pouco sobre o batismo de crianças. Esse batismo de criança é uma prática que vem depois do segundo século. Outra coisa, com relação a... Vou deixar para falar mais um pouquinho, mais à frente. Bom, eu só queria ler um trecho aqui, faz parte, está no Catecismo da Igreja Católica, sobre a questão da fé. Diz assim, olha, o batismo é o sacramento da fé. Por isso que nós somos tão exigentes. Eu sou muito exigente com relação ao batismo. Eu sou muito exigente. É o sacramento da fé. Se a criança não tem condições de professar a fé, então eu vou exigir que os pais e padrinhos busquem isso, tá? Busque isso. E não vou abrir mão, porque eu estou abrindo mão daquilo que está pregando o catecismo, o Código de Direito Canônico e a caridade pastoral. A caridade pastoral não implica na desobediência daquilo que é fundamental da nossa fé, tá certo? A fé tem necessidade da comunidade, daqueles que creem. Então, eu batizo na fé dos pais, na fé dos padrinhos, na fé da própria comunidade. Por isso que uma pergunta que muita gente responde errado, né? O padre pergunta, o que vocês pedem à igreja? Geralmente, nos cursinhos, a gente fala o quê? Nós pedimos o batismo. Não está errado. A resposta, de acordo com o catecismo, nós pedimos a fé. Essa deveria ser a resposta. Pedimos a fé, pedimos que a igreja nos conceda a essa pessoa o dom da fé, tá certo? O dom da fé. Não é só o batismo supõe a fé. Então, no cursinho, se o padre perguntar ao diácono, ao bispo, o que vocês pedem à igreja? E vocês deveriam responder a fé, tá bom? Não, de acordo com o catecismo, eu não deveria responder a fé. Viu? Bom, essa fé nós a daremos a partir do momento em que os padrinhos assumam com veemência a fé cristã católica. Já vi cada caso de pessoas que não têm um comprometimento mesmo e acaba querendo batizar de qualquer forma, está muito mais preocupado com a foto, preocupado com o bolo, preocupado com a festa, que faz parte, mas pouco preocupado com a vida nova que vai ser feita a partir do sacramento. Quem são os ministros desse sacramento? Os ministros na igreja latina, cristã, católica, nós temos o bispo, o presbítero e o diácono. Né? Não é assim na oriental. O oriental, o diácono não faz parte dos ministros ordinários do batismo. Na igreja católica e na igreja latina, o ministro, na igreja do rito latino, católico, os ministros são o bispo, o presbítero e o diácono, são os ministros ordinários. Ordinários no bom sentido, viu, gente? Quer dizer, comumente, eles podem fazer isso. Bom, o batismo é necessário para a salvação? Sim, o batismo é necessário para a salvação. O batismo é necessário, sim, tá? Para aqueles aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir esse sacramento. Olha a importância de não achar que sacramento pode ser depois, o quanto antes. Eu dou testemunho que eu fui batizado com 1 mês e 10 dias. 1 mês e 10 dias. Eu sei a data do meu batismo. Eu sei quem foi o padre que ministrou esse sacramento. Seria muito bom que todo mundo procurasse saber um pouco mais sobre isso. Só para terminar, eu já falei sobre o tornar-se uma nova criatura. Nós precisamos de uma igreja que as pessoas assumam realmente esse compromisso. Todo sacramento tem um compromisso. Olha, imagina uma pessoa que se casa
mas não quer coabitar. Não quer coabitar, ela não quer coabitar, não quer morar junto, não quer cuidar do outro. Para que vai casar? Aquele caso de Patos de Minas, que houve até um processo contra o bispo, e obviamente perdeu, né? Não, nós queremos casar, mas vamos viver como irmãos. Para quê? Não há necessidade. O sacramento do matrimônio, ele traz uma necessidade, ele traz um compromisso. O sacramento eu, quando eu celebro, é claro que a gente, não importa, você vai na zona rural e celebra uma missa, quantas vezes chega a gente e fala assim, ô padre, muito obrigado por o senhor ter vindo celebrar uma missa para nós. É claro que a gente fica satisfeito, mas é uma obrigação minha, eu fui ordenado para isso, para atender confissões, para poder ministrar as celebrações, levar a Eucaristia para a comunidade. Eu não teria como eu ser padre e falar, eu gostei muito da celebração e eu vou para casa. Não, é um dever meu, é um dever meu. Todo sacramento traz um compromisso, e o batismo não é diferente. Ele tem que ser resgatado, esse comprometimento de uma vida nova, de ser incorporado à igreja, de ser incorporado a Cristo, de se vincular a uma comunidade cristã, de recepcionar esse selo, essa marca indelével, que o maior dos pecados não é capaz de apagar. Então, o sacramento do batismo é assim, é empolgante, eu ficaria falando aqui por muito mais tempo. Então, como o nosso encontro vai até às 20h30, eu tenho 8 minutos, eu queria só tirar aqui algumas curiosidades que algumas pessoas não sabem e pode fazer. A pergunta, né? Primeira pergunta. Em estado de morte, você não é médico, você teve dúvidas. Se a pessoa, por exemplo, como é que faz uma pessoa que você está no hospital ou mesmo em outro local, você sabe que a pessoa não é batizada e você não é médico, de repente a pessoa parou. Ainda pode batizar? Aí você vai usar a expressão. Primeiro, vou responder. Quem pode, em caso de leito de morte, qualquer pessoa, inclusive não batizada, pode batizar outra pessoa, desde que ele tenha a reta intenção de batizar na fé da Igreja Católica e na fé que a pessoa está professando. Por exemplo, João e José estão numa guerra. Então, ali nós temos um judeu, né? E vamos dizer que tem ali um que se diz professar a fé católica, mas não foi batizado, e anuncia que vai jogar uma bomba. Então, José pede ao João, que é muçulmano, ou que é judeu, para que o batize, e ele concorda. Olha, vai soltar uma bomba, daqui 5 minutos, todos vão morrer. Então, quer dizer que até uma pessoa não católica, e não há necessidade nem de ter padrinhos, pode batizar, desde que essa pessoa aceite falar as palavras corretas e faça de forma sincera e reta. Outra coisa, se já houver, você não é médico, então você não sabe se a pessoa morreu ou não, acabou de ter ali o evento, e agora, eu posso batizar ou não? Primeiro, até antecipando, a pessoa está ali na iminência da morte, está ali parecendo que vai morrer. Então, não dá tempo de chamar o padre, o diácono, o bispo, você mesmo batize. Não precisa pegar saliva, viu, pessoal, e ficar passando na criança. Basta as palavras de Jesus, bastam as palavras. Fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se der tempo de pegar água, ótimo. Vai lá na pia, pega um copo, pega e derrama na cabeça da criança. Depois, se ela sobreviver, eu levo na igreja para fazer o rito complementar, passar o óleo, acolhê-la na igreja, tá certo? Mas batizada, ela já está. Agora sim, e se ela parece que deu uma parada cardiorrespiratória, mas eu não sei se ela está viva ou se está morta. Eu não sou médico para testar o óbito daquela pessoa. Se ainda houver dúvida,
você deve usar a palavra no condicional, fulana ou fulano. Se ainda estiver vivo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se ele estiver morto, o batismo não vale. Tá ok? Não vale. O batismo é para vivos. Todos os sacramentos são para vivos. Não existe o sacramento para mortos. Tá? Então, se ele estiver vivo, eu te batizo. Se eu tiver dúvida, outra pergunta que sempre faz, padre, eu não sei se eu fui batizado. Na minha época, eu sei que tem irmão que foi, outros irmãos não foram batizados. E eu não fui criado com meus pais e eu não sei se eu fui batizado. Como é que faz? Eu batizo, aí, havendo dúvida, se houver dúvida, o celebrante vai dizer, se ainda não foi batizado, eu te batizo. Ou seja, eu batizei o José. 3 dias depois, 1 ano depois, descobrimos o batistério. Então, hoje, 20 de maio, batizei hoje. Qual o batismo que vale? Daqui 1 mês, 1 ano, descobre-se que, em 1990, essa pessoa, no dia 20 de maio de 1990, ela foi batizada. Qual batismo que está valendo? É o primeiro. O segundo não valeu, é o primeiro. Então, o batistério que vale é o primeiro batistério. Tá ok? Esse segundo foi batizado sob condição e não vai surtir efeito. Obviamente, para que serve isso? Como ele é o pórtico, a entrada para os outros sacramentos, uma coisa me dá garantia, que se ela não foi, agora ela é. Então, ela pode receber o sacramento do matrimônio, pode se tornar sacerdote, pode fazer a Eucaristia, pode crismar, pode receber a unção dos enfermos, tá certo? Pode se confessar. Então, se não foi, agora ela está. Uma coisa é certa, que ela está batizada. Porque se não foi antes, agora ela está. Então, tem um jeito. Deixa eu ver uma outra pergunta. Então, eu falei que um não batizado pode batizar. A última é sobre quem pode ser padrinho. Eu vou pegar aqui o Código de Direito Canônico, né? O Código de Direito Canônico vai dizer para nós quem são os padrinhos. Primeira coisa, vai dizer o seguinte, o cânon 872, ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho, enquanto possível. Quer dizer o quê? Se eu estou no leito de morte de alguém, não precisa sair caçando o padrinho, não. Você e a pessoa, basta. Eu te batizo. Então, olha, ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe, preste atenção, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã. Então, se ele não tem nenhuma participação, não professa a fé cristã católica, meu Deus, como é que ele vai acompanhar? E junto com os pais, apresentar o batismo, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. O que vocês prestaram atenção aqui é que não precisa, é comum, não precisa do casal para batizar. Isso virou uma praxe, uma prática na igreja de sempre ter um homem e uma mulher, um padrinho e uma madrinha. É comum, mas não há impedimento se caso a pessoa apresentar apenas um padrinho ou uma madrinha para o batismo, ok? De acordo com o Código de Direito Canônico. Mas admite-se apenas um padrinho, artigo Cânon 873, admite-se apenas um padrinho ou uma madrinha, ou também um padrinho ou madrinha. É como nós temos utilizado e é aquilo que tem sido orientado, né? Que seja um casal, não necessariamente casado, por exemplo, Rosa e Joaquim, não necessariamente assim, Orlando e Tita, poderia ser Orlando e a irmã de Orlando, não necessariamente o casal precisa, mas
aquele que é admitido para ser padrinho, veja bem, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, no caso de adulto. Ele mesmo, é interessante que ele mesmo escolha por seus pais, no caso de criança, ou por quem lhes faz às vezes. Por exemplo, ele tem um responsável legal, ele é cuidado pelos avós. Então, esses também podem pedir o batismo, tá ok? Na falta deles, pelo próprio pároco. Então, quando eles não assumem, o próprio pároco diz aqui, ou o ministro pode também nomear, né? E tenha a aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Olha a palavra, aptidão, que seja apto. Então, que seja católico, que conheça a doutrina, que tenha participação na comunidade e que tenha a intenção, mesmo que porventura amanhã ele mude de ideia e abandone a criança no meio do caminho. Ok, mas ele tem que manifestar essa intenção desde o início. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade seja estabelecida pelo bispo, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Eu já admiti exceção, né? Mas em regra 16 anos. Outra coisa, seja católico, seja católico. Está no Código de Direito Canônico. Ô, gente, para de arrumar quem não é católico para ser padrinho. Não é católico, ele participa, né? Seja católico, mais ainda, crismado, que já tenha recebido o sacramento da Eucaristia, que não tem impedimento para comungar, olha que interessante, e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, quando é muito comum as pessoas jogarem toda a culpa no padre, no diácono, no bispo, né? Esse padre não batiza. Não fala assim, não, fala que o padre está cumprindo o que a igreja está falando, e que não é uma lei seca, é uma lei baseada numa vivência. Meu sonho mesmo é que não houvesse cursinho de batismo, coisa de cima nenhuma, que fosse como na época do padre Alfonso Pastore, que as pessoas pudessem participar da comunidade e apresentar os seus rebentos, seus filhos, para receber. Quarta condição, não se encontra atingido por nenhuma pena canônica legitimamente enrogada ou declarada, né? Uma pessoa que profanou as espécies sagradas, tem uma excomunhão, né? Que não tenha nada disso, que não seja o pai e a mãe da criança, o padrinho. Padre, se eu estiver sozinho, eu sou o pai, aí meu filho está em leito de morte, eu batizo, eu sou o padrinho? Não, você não é o padrinho, você é o pai e você é o ministro. Mas não deve ser o padrinho, está dizendo aqui, não seja o pai ou a mãe do batizando. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com o padrinho católico, no sentido, o padrinho é o católico. Ele vai ser uma espécie de testemunha, mas ele não vai constar no batistério como padrinho. Padrinho é o católico, você entendeu? Por exemplo, mas o tio, ele gosta muito da criança, ele pode ser colocado junto, ele vai ser uma espécie de testemunha do batismo. Está aqui, parágrafo 2º, cano 874, quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico, e apenas como testemunha do batismo. Pode até colocar lá na observação que houve fulano de tal como testemunha. Padrinho é o católico. É isso, minha gente. Eu quis pegar mesmo o catecismo, a palavra de Deus e também o próprio direito canônico. Você pode discordar, não tem problema, mas nós estamos professando a doutrina católica e precisamos urgentemente de uma pastoral catecumenal pós-batismal.
sabe? Para acompanhar, para que a gente não perca tantas pessoas que batiza e vai fazendo ajeitamentos e vai indo embora. E a gente precisa de acolher essas crianças. Padre, como é que fica a história de Jesus? Deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Olha, não vamos manipular a palavra de Deus. Nós queremos acolher, sim, todas as criancinhas, todas, e queremos que elas permaneçam. É essa a nossa negação. Por isso que eu disse que ninguém pode se negar o batismo, mas quando as condições não são todas adequadas, é preciso que essas condições sejam observadas. Tá bem? Aberto, então, para perguntas, para indagações, contraposições. O diácono Joaquim está aí na nossa aula, se quiser falar um pouco também, diácono. E demais também quiserem participar. O que vocês acham dessa seriedade em relação ao sacramento do batismo? O que vocês acham que pode ser feito para melhorar e tudo mais? A palavra está franqueada. Boa noite, padre. O senhor me escuta? Escuto bem. Padre, sua bênção. Olha, fiquei muito satisfeito, muito feliz de ouvir todo esse ensinamento, que é o ensinamento da igreja para nós, tão necessário, né, tão bonito a forma como o senhor expõe. Eu não tenho nada a acrescentar, acho que foi muito bem claro. Eu fiquei assim desejoso de que mais pessoas, muitas pessoas, tivessem ouvindo e assistindo essa live, essa formação, porque assim eu vejo que é muito importante, né? Compartilho com essa agonia do senhor, no sentido assim de que quantas pessoas que recebem esse sacramento e outros também e não busca vivenciar, não busca realmente ser o cristão, né? Que o sacramento nos traz esse compromisso. Recebe às vezes porque a sociedade, né, impõe isso, porque os pais receberam, né, a família quer que recebe, né, e depois não tem o compromisso, né? Mas muito bem colocado tudo. Acho que aprendi, né, ou reaprendi bastante coisa. Muito bacana, muito bacana. Eu queria assim pedir que mais pessoas pudessem participar de todo esse período de formação, que eu vejo que é uma riqueza enorme. E olha, o povo de Uruana e quantos outros próximos que podem participar, vamos divulgar, porque eu vejo assim, que é uma riqueza, uma formação, né? Nossos aquarianos, né, onde eu moro, onde eu participo, tem o curso de batismo, a equipe de catequese batismal. E eu vejo assim, eu já fui, né? E não quero criticar quem se dispõe a expor, mas assim, não tem a mesma formação, a mesma preparação para expor como o padre expôs aqui para nós. Então, assim, não vamos perder a oportunidade de receber essa verdadeira aula de teologia nesse tema, né? E nos outros temas também que virão. Então, quero somente agradecer e elogiar por essa iniciativa maravilhosa de evangelização, pedir a sua bênção e o seu abraço, que é muito bacana para todos nós. Deus abençoe muito, que bom. Obrigado, viu, diácono? Obrigado mesmo. Sabe o apreço, o carinho que eu tenho por você como irmão para mim. E, assim, é uma pessoa que é muito integrada na comunidade, né? E assim, o que eu busquei fazer, eu busco fazer que nessas discussões toda sexta-feira, não apresentar o meu ponto de vista, mas o que a igreja ensina,
A igreja ensina isso, você pode não concordar, mas a igreja tem ensinado, é isso que a igreja ensina. Então, vamos viver o que a igreja ensina, né? Mas obrigado Sim, pela sua participação, viu? Muito, só nos enriquece. sim, sim, bacana. Aqui em Arinos eu tenho a oportunidade, como diácono, de fazer a celebração, presidir a celebração de batizados. Esse final de semana mesmo tem batizados, né? Tem a celebração do batismo para mim. Eu faço com muita alegria e eu vejo assim que é algo tão grandioso, tão importante. E depois encontro algumas famílias que assim não continuam, não voltam a participar da igreja. Eu falo assim, meu Deus, misericórdia, né? Mas Daí a precisamos, necessidade, Diácono, de ter, é o caso que nós conversamos aqui, a pastoral catecumenal pós-batismal, né? Quer dizer, continuar essa pastoral. Eu acho que muito mais do que só esse encontro, de ter essa pastoral catecumenal pós-batismal, porque tem muitas pessoas que a gente está perdendo de vista. sim, sim. Tá bom. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço, Diácono Joaquim. Mais alguém quer participar? Geralmente a gente abre umas 3 pessoas participarem, a aula fica disponível, aliás, a aula, eu gosto de falar, a nossa discussão, nosso debate, nossa conversa, disponível no canal do YouTube Imaculada Conceição, aqui de Uruana. Fica depois para quem quiser utilizar o material também. Mais alguém gostaria de participar? Pode falar. Padre Paulo, boa noite. Meu nome é Luzia. Ô, Eu Luzia. assisti todo o ensino do senhor, né? Fiquei muito feliz assim com todo o ensino que o senhor passou. Muito obrigado, viu? Ô, Luzia, obrigado você por estar participando com a gente, tá? Deus te Foi muito abençoe. bom. Deus te abençoe, tá? Amém. O senhor também, obrigado, viu? De nada, amém. Mais alguém quer fazer alguma consideração, sugestão de alguma coisa que podemos fazer para melhorar a nossa pastoral, seja pré-batismal ou pós-batismo? Ninguém? Então tá bom, vou encerrar por aqui. Se você gostou do conteúdo, depois acesse o canal do YouTube e se inscreva no canal da paróquia, porque assim a gente vai poder também estar sempre colocando material novo e o objetivo é levar conhecimento, tirar as dúvidas, por isso usamos a plataforma para você tirar suas dúvidas ao vivo aqui e aproveitar mesmo para incrementar, quem sabe, em cada cidade, temos pessoas de cidades diferentes, incrementar essa pastoral afetiva e efetiva, né, com afeto, com acolhimento, mas também que tenha efeito, né, que tenha bons frutos, tá ok? Deus abençoe a todos, muito, muito mesmo, obrigado pela participação.